Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou explorar um pouco algumas discussões, até mesmo assumindo aí uma perspectiva crítica sobre como que nós percebemos, compreendemos a gestão de carreiras nas organizações contemporâneas, nos dias de hoje. Nós sabemos que existem aquelas perspectivas tradicionais de uma gestão de carreiras, pensando especificamente em um plano de carreira que um funcionário possa desenvolver, se mantendo atuante numa mesma organização, como nos dias de hoje nós também temos as considerações, as carreiras que sejam autogeridas, ou seja, quando os próprios profissionais assumem ali a sua própria condição de desenvolverem as suas realizações profissionais e traçarem como que eles próprios vão exercer aí a sua plena autonomia para traçarem toda essa trajetória profissional, como que de fato eles vão desenvolver as suas carreiras em suas respectivas vidas. Quando a gente tem até mesmo essa noção de carreira proteana, de carreira sem fronteiras, ou seja, aquele profissional que não fica mais restrito apenas no âmbito de uma organização, mas que compreende que ele próprio é que vai ser o principal autor sobre quais serão as realizações profissionais que vão estruturar ali toda a sua trajetória profissional e, consequentemente, que vai representar o desenvolvimento da sua carreira. Então, quando a gente tem essas duas perspectivas, eu tenho a proposta de oferecer planos de carreira em uma organização e hoje nós reconhecemos que as pessoas, os próprios profissionais, também têm a sua autonomia sobre como que eles vão realizar as suas trajetórias, o desenvolvimento das suas próprias e respectivas carreiras. A gente precisa repensar constantemente como que nós estamos abordando esse tema da gestão de carreira. Então, uma condição essencial é quando a gente traz aí a noção de empregabilidade. Tanto para eu poder estar inserido em uma organização e depois ali desenvolver carreiras de acordo com os planos de carreira propostos pela gestão daquela organização, seja uma carreira tradicional em linha, seja novas perspectivas de planos de carreira em Y, em paralela ou até mesmo em W, como algumas estruturas aí são projetadas, dependendo de acordo aí com cada cargo que eu possa vir a ascender ou assumir ao longo dos anos que eu vou trabalhar naquela organização. Antes mesmo de eu poder desfrutar dessa oportunidade de desenvolver um plano de carreira em uma organização, eu preciso analisar quais sejam as minhas condições de ser empregado por alguma dessas organizações, por alguma dessas empresas. Então, sempre que nós falamos de gestão de carreiras, a gente também precisa analisar empregabilidade. E não somente para os profissionais que estejam dispostos a desenvolverem planos de carreira em uma organização, mas também para os profissionais que estejam aí determinados à autogestão de carreira, como que eles próprios vão ser capazes de desenvolverem ali os seus percursos, as suas realizações, conquistando novas oportunidades de trabalho. Então, tanto da perspectiva da organização que ofereça plano de carreira, como da perspectiva do individual, do profissional, que vai assumir a sua autonomia sobre como que ele venha a desenvolver a sua profissão, a sua carreira profissional, a gente também precisa considerar essa análise de empregabilidade, que nada mais é do que o quanto nós estamos disponíveis para sermos empregados. Quais são as competências que eu apresento, manifesto, que garantam que eu realmente possa ser empregado em uma organização ou para oportunidades de trabalho. Então, os indivíduos eles têm que ter um papel ativo no planejamento da sua carreira, tanto para definirem se vão ter autonomia, como também para escolherem em qual organização que eles gostariam de estar inseridos para desenvolverem ali planos de carreira. E a gente observa um parâmetro interno do indivíduo para ele poder assumir esse papel ativo no planejamento da sua carreira. Ele precisa se autoconhecer muito bem, inclusive compreender, reconhecer quais sejam as suas competências, quais sejam as suas qualificações diferenciais, que garantam que ele realmente tenha condições de conquistar oportunidades de emprego, que garantam que ele realmente possa ser empregado em uma organização ou em diferentes oportunidades de trabalho. E isso é um parâmetro interno. Eu preciso reconhecer quais são os meus próprios valores. E além disso, nós também temos por parâmetros externos a influência do ambiente. Não adianta eu ser um excelente profissional, eu ter ótimos diplomas, ter vários cursos de qualificação profissional, se, no entanto, o território onde eu estou apresenta apenas barreiras sociais. A própria cultura daquele contexto, naquele momento que eu estou me projetando para tentar conquistar uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de trabalho,
devido aí fatores econômicos, fatores políticos, até mesmo fatores sociais, talvez eu não consiga, né, uma devida oportunidade de emprego compatível com as minhas expectativas. Então a gente também precisa considerar esses fatores externos e a influência que o meio exerce para eu poder ou não conseguir explorar e conquistar as oportunidades de emprego e trabalho que eu realmente desejo, né? Então a gente precisa considerar a sociedade, a cultura, em alguns casos até mesmo a família, pensando, né, que o primeiro pontapé para o desenvolvimento de uma carreira está lá na escolha vocacional. A gente sabe que no momento da adolescência, o momento que a gente está ali, né, terminando o ensino médio, o segundo grau, para ingressarmos aí no ensino superior, já escolhendo qual vai ser de fato a profissão que nós vamos exercer, que exige que a gente tenha uma formação, uma educação superior. A gente sabe que nesse momento de uma escolha profissional, a família é determinante, tanto porque a família impõe ali sobre o indivíduo as suas expectativas, né? Os pais, geralmente, os pais ou os responsáveis, ou os criadores, geralmente atribuem esse peso, né, de uma expectativa que eles tinham sobre as possíveis futuras realizações dos seus filhos, como também a gente observa em muitos casos a própria observação de um membro da família, uma pessoa que causa admiração ali para o indivíduo em formação. A profissão que aquela pessoa assume pode ser a profissão que venha a ser a escolhida por esse jovem, esse adolescente que esteja aí na fase de e agora? O que eu vou ser quando eu crescer? O que eu vou fazer no meu futuro? Então, se eu já tenho alguns modelos parentais, já tenho alguns modelos ali com base nas profissões que eu identifico, que estruturam a minha família, existe uma considerável probabilidade de repetir o mesmo que esses meus pais, meus criadores também desenvolveram profissionalmente. Então, esses são parâmetros externos. A família, que é o primeiro contexto que vem influenciar as nossas escolhas profissionais. A sociedade, que me disponibiliza algumas oportunidades de emprego ou me dificulta eu conquistar oportunidades que eu tanto desejo. Ou até mesmo a cultura. Será que essa profissão é coerente, é compatível com o contexto onde eu vivo? Será que isso é bem visto para as pessoas com as quais eu tenho as minhas interações sociais? Será que existem algumas influências, até mesmo de amigos, sobre o que eu venho a desenvolver profissionalmente? Então, quando nós falamos de empregabilidade, que é a primeira condição para eu ter as portas abertas para conquistar uma oportunidade de trabalho, de emprego e me desenvolver profissionalmente, desenvolver a minha carreira, eu preciso analisar isso. O que eu reconheço de mim mesmo, o que eu tenho como diferencial, como fator determinante meu, o que essa sociedade esteja me apresentando por facilidades de acesso, dificuldades, barreiras ou suportes, para que eu realmente explore alternativas, propostas de trabalho compatíveis com o que eu desejo desenvolver profissionalmente, desenvolver na minha carreira. Então, se eu tenho condições de planejar, analisar todos esses suportes, essas barreiras, e o que eu realmente desejo para mim mesmo, eu tenho essa condição de me projetar, de estabelecer planos. O que eu vou desenvolver na minha carreira? Qual é o tipo de carreira que eu quero desenvolver? Então a carreira passa a ser um projeto consciente. E, embora seja uma condição um tanto óbvia que todos nós devemos desenvolver, nós sabemos que exatamente nessa condição de sermos influenciados culturalmente, socialmente, constantemente estamos ali para atender as expectativas de outras pessoas, estamos observando que os nossos amigos estão desenvolvendo outros estágios da vida e eu quero estar ali alinhado com as realizações deles também. Nem sempre a gente consegue um tempo hábil para meditar, para identificar o que realmente é o mais desejado por mim mesmo. Então é indispensável a gente ter essa devida consideração, essa devida análise. Até mesmo em alguns casos pode acontecer de eu ter uma devida formação e aquela formação já me apresenta um certo padrão de carreira que possa ser desenvolvida com base naquela formação. No entanto, meu interesse, meu desejo pode ser um outro e eu ainda talvez consiga identificar uma maneira de articular essa formação que eu tenho com as finalidades, os desejos que eu realmente criei ao longo da minha história sobre como que eu como que eu pretendo me desenvolver profissionalmente, o que eu quero realizar ao longo de todos os meus próximos anos. Tudo isso requer muita análise, muita autoanálise e, logicamente, planejamento. Nós não planejamos apenas os objetivos, as metas de uma empresa, a gente também precisa ter essa condição de projetar os nossos planejamentos sobre as nossas próprias vidas. E quando nós falamos de desenvolvimento de carreira, nós estamos falando de desenvolvimento de toda uma responsabilidade para a vida adulta.
né, de toda uma história. Então eu preciso ter essa capacidade de planejar o que eu realmente quero e posso fazer profissionalmente, como que eu posso desenvolver na minha carreira. Então, a gente tem aí modelos para planejamento de carreira. Eu posso observar o que de fato eu tenho por alternativas, o que eu posso desempenhar, quais são as ações, quais são os comportamentos que eu preciso, se eu preciso construir networking, se eu preciso desenvolver, né, ou me inscrever em determinado curso de qualificação, se eu preciso desenvolver uma formação numa determinada área, o que de fato eu tenho que fazer para atingir os meus objetivos profissionais. Exercer muito a autoavaliação, reconhecer quais são as minhas competências, como que eu posso melhor empregar as minhas competências. Se eu observo que uma determinada profissão, uma determinada carreira que eu pretendo seguir, exige um tipo de conhecimento, uma determinada postura, ou mesmo algumas expertises, né, algumas habilidades muito específicas, muito próprias, e eu fazendo uma autoavaliação, eu reconheço que eu não apresento aqueles requisitos, onde eu posso buscar ter essas competências? Como que eu posso vir a desenvolver essas competências para que eu também seja um profissional desejado aí para esse mercado? Estabelecer os objetivos da minha carreira, com onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que eu quero atingir. Por exemplo, né, se eu sou um professor, eu quero um dia ser um professor de uma universidade federal, então esse é um objetivo, mas não basta ficar apenas na idealização, nos sonhos. Eu preciso saber o que eu preciso fazer para alcançar aquela posição que eu tanto desejo para a minha vida. Se eu quero ser um CEO de uma empresa, quais são as realizações que eu preciso desenvolver aqui dentro dessa empresa, ou mesmo como que eu preciso, o que eu preciso ter para conseguir entrar, para conseguir ser empregado por essa empresa e depois observar criteriosamente quais são as etapas que eu preciso percorrer, quais são as realizações que eu preciso vir a construir para finalmente atingir aquele objetivo que eu tracei para mim mesmo e, por consequência disso, né, identificar aí oportunidades de carreira, oportunidades de realizações profissionais, até de fato poder implementar aquilo que eu desejei para mim mesmo. Perceba que essa proposta, esse modelo, não se aplica apenas para os gestores orientarem como que planos de carreira possam ser desenvolvidos dentro de uma organização. Mesmo aquele profissional que esteja se projetando, né, sobre o que ele queira desenvolver autonomamente, né, por si próprio, o que ele quer vivenciar ao longo de toda a sua trajetória profissional, também implica, né, na aplicação desse modelo. Eu preciso me reconhecer, eu preciso identificar o que eu preciso fazer, quais são os objetivos que eu realmente quero, onde eu quero chegar, onde eu quero estar e o que eu realmente posso implementar para fazer com que esses meus desejos realmente sejam alcançáveis. Então a gente observa essa perspectiva tanto, né, para um desenvolvimento de um plano de carreira. Então eu preciso ter claramente identificado qual que é a minha identidade, quais são os meus pontos fortes e fracos e também quais são os desafios, as oportunidades que aquela própria carreira desejada me apresenta. O que eu tenho ali como suportes ou como barreiras no meio onde eu estou inserido. Se eu posso contar com a ajuda de um determinado profissional, qual é esse profissional? Quem pode ser o meu mentor? Quem pode me dar algumas dicas, algumas orientações? Quem eu preciso me apresentar para conquistar uma oportunidade de trabalho? Preciso definir estratégias para que eu realmente consiga me realizar profissionalmente, para desenvolver a minha carreira. Essas estratégias, logicamente, estarão devidamente orientadas para o objetivo que eu tenho na minha carreira, de modo que eu consiga implementar esses objetivos e ainda possa avaliar os resultados. Estou falando aqui de uma maneira que eu tenho como orientar o desenvolvimento de uma carreira autônoma. Porém, nas práticas de gestão de uma organização, quando a gente tem ali fechado a oferta de um plano de carreira, eu também posso identificar todas essas etapas. Eu, gestor, não posso simplesmente chegar para um funcionário e falar: olha, você está tendo excelentes resultados nas suas avaliações de desempenho. A gente está aqui acompanhando os seus registros, né? As suas realizações, os seus históricos, as suas contribuições. Então, a partir de agora, a gente vai oferecer uma ascensão no seu plano de carreira. Você, a partir de agora, vai assumir esse outro cargo. Não é simples assim, né? Não é uma pessoa de fora que vai ter essa precisão, essa capacidade de identificar exatamente o que seja desejado por um outro profissional. Mesmo quando nós vamos oferecer planos de carreira para os funcionários de uma organização, quem esteja à frente aí, né, da gestão de pessoas precisa ter um mínimo de empatia, um mínimo de sensibilidade
para saber se exatamente aquela projeção, conforme está desenhada ali na estrutura de um plano de carreira, corresponde ao que seja desejado, às expectativas daquele profissional, para que a gente possa compatibilizar, né? Estamos tentando te desenvolver, temos essa proposta de desenvolvimento para você, e isso é uma medida que a gente acredita que seja motivacional, mas essa motivação só vai ser garantida se a organização atende às suas expectativas do seu contrato psicológico de trabalho. Aquilo que você espera realmente vai ser realizado, você realmente reconhece que você vai conseguir atingir aqui os seus propósitos nessa nossa organização. Então a gente precisa, né, ter esse devido reconhecimento, né, tanto a condição individual, como também o que a organização esteja oferecendo, se aquilo que está sendo ofertado ali em uma organização atende às expectativas dos nossos profissionais. Então, quando a gente pensa assim, nós temos aí as teorias das escolhas de carreira. Aquilo que eu vou escolher profissionalmente, aquilo que eu posso oferecer para que um funcionário escolha como que ele possa ascender em novas responsabilidades, novos cargos, novas projeções ali na sua carreira na organização, precisa demonstrar compatibilidade, o que influencia a escolha dessa carreira, e o processo de escolha por si só, né, precisa ser analisado, precisa ser considerado como que essa escolha é processada e por que o profissional faz essa escolha, né? Então, quando a gente vai adotar essa teoria de escolha da carreira, o que eu posso vir a desenvolver profissionalmente, né? A gente observa na compatibilidade, as ocupações elas estão compatíveis com o que as pessoas realmente estão escolhendo, né? Se existe ali toda uma estruturação de um plano de carreira, os cargos que essa pessoa possa vir a desenvolver, vir a ocupar, correspondem de fato ao que aquela pessoa está desejando para si mesma, corresponde de fato ao que ela reconhece que ela tem aptidão, que ela tem a competência por assumir, e como que são feitas essas escolhas. A gente sabe que a escolha profissional ela vai se modificando gradualmente ao longo da trajetória de vida mesmo da pessoa. Tanto que quando a gente tem aí as escolhas profissionais, a gente precisa considerar que isso não é feito da noite para o dia. Essa escolha já vem acompanhando a pessoa durante toda a sua história de vida. Então nós temos que fazer essa associação. A escolha de uma carreira, ela passa aí pelos estágios da vida. Então, Ginsberg, né, que foi referenciado também por Ana Cristina Limons de França, especifica que nas etapas da nossa vida, a gente tem lá, até os 11 anos de idade, nós fantasiamos, nós sonhamos, eu quero ser astronauta, eu quero ser piloto de Fórmula 1, mas aquela criança, né, ou esse pré-adolescente, ele ainda não tem essa percepção clara, quais são as condições de trabalho, como que essa profissão está sendo projetada aqui na nossa sociedade. Ele apenas está sonhando. Dos 11 aos 16 anos, a adolescência propriamente dita, né, esse indivíduo ele vai buscar bases, então ele vai começar a estabelecer as suas escolhas, ele vai tentar algumas tentativas, ele vai buscar informações ou até mesmo modelos para aquela profissão que talvez ele venha a desenvolver na sua história de vida. Então é que ele começa a reconhecer os seus próprios interesses, as suas capacidades e os seus valores, até que finalmente ele chega naquele momento crítico. O pré-vestibular, a transição do ensino médio para o ensino superior, né? É a hora que as escolhas têm que ser realistas. Então, a partir dos 17 anos, esse jovem ele passa a explorar alternativas de carreira, ele vai realmente buscar informações para tentar conhecer um pouco mais aquilo que ele realmente possa vir desenvolver profissionalmente. Ele vai cristalizar quais são as ideias que ele realmente vai manter ali preservadas. Bom, então quer dizer que diz tudo que eu estou conhecendo dessa profissão, eu vou de fato ter condição de conquistar esse status para mim. Eu vou ter esse título para a sociedade. Ele começa a formar ideias que se cristalizam, que vão ser mantidas ali, preservadas, né, como ideias, valores dele para ele exercer essa profissão. E ele vai especificar o que exatamente ele vai desempenhar, de todas as possibilidades que ele tem ali da sua carreira, o que ele de fato pode levar para si, né? Então ele começa a especificar o que eu vou ter da minha apropriação individual, o que eu posso traçar aqui como um caminho possível dessa profissão que eu escolhi. Então a gente vê aí categorias de valores que vão influenciar nessas escolhas pessoais de um indivíduo que esteja planejando a sua carreira. Aí a gente tem o processo biológico, psicológico e social, né, associado, por exemplo, ao envelhecimento. Então a gente sabe, né, que quanto mais a pessoa vai
envelhecendo mesmo, né? Parece que vai ficando culturalmente mais difícil depois ela ter uma redefinição da sua carreira ou tentar escolher por uma nova, outra profissão diferente daquilo que ele fez ao longo de toda a sua trajetória. A gente também tem, né, as relações com a família, como eu já falei aqui, os membros parentais às vezes podem sobrecarregar um adolescente em informação sobre as expectativas que essa pessoa, esse adolescente possa ter sobre o que ele venha a realizar para si, né? E a gente também tem essa consideração de que a carreira ela não se mantém constante. Depois de ter sido vivida toda essa escolha, toda a determinação, então vai ser essa a profissão que eu vou assumir para mim. Depois, com as experiências profissionais, depois que cada pessoa realmente começa a realizar ali as suas construções, né? Quando ela já começa a ter ali algo de concreto que ela realmente está construindo da sua carreira, a gente sabe que ela não vai ficar estagnada, não vai ficar ali estabilizada pelo resto da sua vida, né? Nem mesmo funcionários públicos ficam nessas condições, senão isso pode acabar impactando aí numa possível desmotivação com a profissão. Então a gente sabe que a carreira é uma condição que vai sendo permanecida, ela continua sendo construída e justamente por isso, né, ela vai percorrer ali toda a história, toda a vida de uma pessoa. Justamente por isso é imprescindível a gente ter essa condição de associar. Quando nós vamos falar sobre desenvolvimento de carreira, nós não estamos falando única e especificamente e exclusiva e limitadamente as condições de uma pessoa que ela possa realizar na sua profissão. Nós estamos falando de como que essa profissão vai ser construída ao longo de uma vida, como que as realizações profissionais vão impactar até mesmo, né, a identidade, a formação de identidade, a autoestima, a valorização que uma pessoa tenha sobre as próprias experiências que ela vivencia. Portanto, sempre que falamos de gestão de carreiras, ainda que nós estejamos falando no âmbito limitado ali de uma organização que esteja propondo um plano de carreira, a gente também precisa considerar essa condição, como que isso vem influenciar nas expectativas, né, nas projeções individuais, mesmo dos profissionais que estejam atuantes ali naquela organização. E jamais deixar de considerar que as pessoas sonham, que as pessoas têm até mesmo uma possível projeção da autogestão de carreiras, contanto que elas tenham essa capacidade de analisar suas condições, o meio em que vivem e o que elas podem explorar para suas produções profissionais. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.